Agora o exemplo 4. Escreva os 5 primeiros termos da sequência definida por A1 igual a menos 4 e AN mais 1 igual a 2 vezes AN mais 3 se N é um número maior ou igual do que 1. Pessoal, esse tipo de sequência é chamado de recorrência. Em que sentido aparece esse nome recorrência? Olha só. Substitui aqui, por exemplo, o n por 10. Se você substituir aqui o n por 10, aqui você obtém A10 mais 1, ou seja, A11, o 11º termo da sequência. E aqui vai ficar o quê? 2 vezes A10 mais 3. Então, o que a gente observa? O 11º termo da sequência, que é o A11, depende do 10º termo, que é o A10. Tá vendo? Cada termo depende do anterior. Então, quando isso ocorrer, a gente diz que a gente tem uma recorrência, tá? Mas é bem tranquilo. O problema está pedindo para a gente determinar os 5 primeiros termos, então vamos lá. O primeiro termo já está aqui, já é o menos 5. Agora eu vou calcular o segundo termo. Para você calcular o segundo termo dessa sequência, basta vir aqui nessa igualdade e substituir o n por 1. Porque se você substituir o n por 1, olha o que você obtém. A índice 1 mais 1, ou seja, A2, é igual a 2 vezes, lembrando que você está substituindo o n por 1, 2 vezes A1 mais 3. Observe, o segundo termo depende do primeiro, tá vendo? De modo geral, cada termo é 2 vezes o anterior mais 3. É isso que diz a lei de associação. Muito bem. Então, isso é igual a 2 vezes o primeiro termo, o problema deu para a gente, que é o menos 5, mais 3. Isso é igual. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 3, menos 7. Bom, menos 7 é o segundo termo da sequência. Vamos lá, terceiro termo da sequência. Aí eu tenho certeza que você já entendeu que para calcular o terceiro termo dessa sequência, você deve vir aqui nessa igualdade e substituir o n por 2, na verdade? Porque vai ficar 2 mais 1, 3. Então, o A3 é igual a 2 vezes o A2 mais 3. Isso é igual a 2 vezes o A2, o segundo termo, a gente já calculou que é menos 7, mais 3. Isso é igual. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Menos 14 mais 3, menos 11. Menos 11. Pronto, menos 11 é o terceiro termo da sequência. Quarto termo, para você determinar o quarto termo, mesma linha de raciocínio. Substitui o n aqui por 3. Então vai ficar assim, ó, A3 mais 1, A4, é igual a 2 vezes o A3 mais 3. Isso é igual a 2 vezes o A3 é menos 11, mais 3. Um pouco mais. 2 vezes menos 11 vai dar menos 22. Menos 22 mais 3, menos 19. Menos 19 é o quarto termo da sequência. E agora o quinto termo da sequência, né? O quinto termo, o A5, de acordo com o que a gente tem discutido, é 2 vezes o A4 mais 3. Ou seja, isso é igual a 2 vezes o A4 é menos 19 mais 3. Isso é igual a 2 vezes menos 19 vai dar menos 38. Menos 38 mais 3, menos 35. Menos 35. Pronto. Aqui estão os 5 primeiros termos da sequência. Se o problema pedisse para representar essa sequência, menos 5, depois menos 7, depois menos 11, menos 19, menos 35 e assim por diante. Pronto. Bom, pessoal, antes da gente resolver o exemplo 5, deixa eu discutir aqui com vocês uma situação-problema que é a seguinte. A situação-problema é sobre o crescimento populacional de coelhos. Suponha que o crescimento populacional de coelhos seja dado da seguinte forma. Começa-se com um casal de coelho, um casal novo de coelho. Nasceu um casalzinho de coelho. Pronto, nasceu um casalzinho de coelho. Passado um mês, esse casal de coelho fica adulto. Ou seja, fica pronto para reproduzir. E depois, a cada mês, ele reproduz um novo casal de coelho. Tudo bem? Então vamos entender? Olha só. A situação é a seguinte. Começa-se com um casal de coelho, um casal novo de coelho. Passado um mês, esse casal novo de coelho fica adulto, ou seja, fica pronto para reproduzir. E depois, a cada mês, esse casal reproduz um novo casal de coelho. Tudo bem? Vamos ver como é que fica a quantidade de casais de coelho a cada mês? Vamos ver? Olha só. Vamos começar assim. No primeiro mês, vamos analisar o que está acontecendo aqui no primeiro mês. Vamos lá. Primeiro
mês. Quantos casais de coelho eu vou ter no primeiro mês? Bom, no primeiro mês, pessoal, eu vou ter um único casal de coelho. Novo, casal de coelho novo, que eu vou representar com um quadradinho branco assim, ó. Quadradinho branco para mim significa casal novo de coelho, tá? Vamos lá, segundo mês. Quantos casais de coelho eu vou ter no segundo mês? Segundo mês. Observe que, de acordo com a regra do jogo, vamos dizer assim, esse casal novo, ele fica adulto, fica pronto para reproduzir, mas não reproduz. Não reproduz. Muito bem. Então aqui eu vou ter um casal adulto de coelho que eu vou representar com um quadradinho, assim, ó, achurado, quadradinho cheio. Tudo bem? Bom, vamos para o terceiro mês. Atenção agora no terceiro mês, hein, pessoal? Terceiro mês. Quantos casais de coelho eu vou ter aqui no terceiro mês? Olha só, eu vou ter esse casal adulto, né, o do mês anterior, o casal adulto, só que esse casal adulto, ele reproduziu um casal de coelho. Então eu vou ter um adulto e um novo. Um adulto e um novo. Não vai se perder, não. Esse adulto é esse aqui, e esse novo é que esse casal reproduziu um casal novo de coelho. Muito bem, vamos para o quarto mês. Quantos casais de coelho eu vou ter no quarto mês? Primeiro vamos pensar nos casais adultos. Quantos casais adultos? 2, né? Esse aqui que continua e esse aqui que torna-se adulto. Então esse aqui, olha, 2 adultos. Quantos casais novos eu vou ter? Quantos casais novos? Mais um casal novo, né? Que é esse adulto aqui que reproduziu novamente. Ó, maravilha. Pronto. Quinto mês. O que eu vou ter aqui no quinto mês, pessoal? Quantos casais? Primeiro vamos computar os adultos. Quantos adultos? 1, 2, 3, porque esse aqui torna-se adulto agora. 1, 2, 3 adultos. Quantos casais novos eu vou ter agora? 2, que esses 2 adultos aqui do mês anterior, eles vão reproduzir. Então, 2 casais novos. Aqui e aqui. Excelente. Vamos lá. Sexto mês. O que eu vou ter aqui no sexto mês? Novamente computando a quantidade de casais adultos. Quantos adultos? 5 adultos, né? Porque esses 2 novos, eles vão ficar adultos. Então, 5 adultos. 1, 2, 3, 4... 5 adultos. Quantos novos eu vou ter? 3, né? Que esses 3 adultos aqui do mês anterior, eles vão reproduzir. 3 novos. Aqui e aqui. Pronto, vamos computar aqui, vamos formar uma sequência cujos termos são a quantidade de casais a cada mês. Então vamos lá, olha só. No primeiro mês eu tenho um casal de coelho. No segundo mês eu tenho um casal de coelho. No terceiro mês, 2 casais de coelho. No quarto mês, 3 casais de coelho. No quinto mês, 5 casais de coelho. No sexto mês, deram quantos casais de coelho? 8, né? 8 casais de coelho. 8 casais de coelho. Será que a gente consegue uma relação aqui com esses números, pessoal? Será que a gente consegue uma relação? Pensa um pouquinho. Você acha que você consegue uma relação aqui entre esses números? Conseguiu? Não? Então tá, vamos lá. Olha só. A relação aqui é a seguinte, olha só. Observe você que a partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos 2 anteriores. Olha para o terceiro termo, é a soma dos 2 anteriores. É 1 mais 1. Olha para o quarto termo, olha para o 3, é a soma dos 2 anteriores. Tá vendo? Olha para o 5, é a soma dos 2 anteriores. Tá vendo? Olha para o 8, é a soma dos 2 anteriores. Em vista dessa linha de raciocínio, o próximo termo aqui da nossa sequência vai ser 13, que é a soma dos 2 anteriores, tá vendo? Cada termo a partir do terceiro é a soma dos 2 anteriores. O seguinte aqui vai ser quem? Vai ser 21, né? 21. O próximo vai ser quem? 34. O seguinte vai ser quem? 55 e assim por diante. Pronto, pronto. Tá? Bom, agora vamos ao exemplo. Vê se no exemplo 5 não é exatamente isso que consta aí no exemplo 5. Determinar os 6 primeiros termos da sequência definida por A1 igual a 1, o primeiro termo igual a 1, o segundo termo também igual a 1,
E a n igual a n menos 1, mais a n menos 2, para n maior ou igual do que 3. Então, para n maior ou igual do que 3, o que a gente observa? Cada termo é a soma dos dois anteriores. Exatamente isso aqui. Então, a sequência aí do exemplo 5 é essa sequência. Essa sequência, pessoal, é uma sequência especial, uma sequência especial. Ela é chamada de sequência de Fibonacci. É a famosa sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Sequência de Fibonacci. Rapidamente, vamos discutir aqui algumas curiosidades aqui a respeito da sequência de Fibonacci. É o seguinte, olha só. A primeira curiosidade que eu gostaria aqui de discutir com vocês é o seguinte. É um desenho que aparece demais aí nos livros de matemática, que eu vou tentar reproduzir aqui rapidamente para vocês. Olha só. Vamos começar aqui com um quadradinho. Olha só, vou começar aqui com um quadradinho. Aqui, vou colocar um quadradinho, que é o primeiro termo da sequência, né? A ideia é formar um desenho tal que a cada desenho eu desenho um quadrado de lado igual a um termo da sequência de Fibonacci. Então, desenhei um quadradinho de lado 1, agora eu devo desenhar um outro quadradinho de lado 1, mas antes disso eu vou destacar isso aqui, olha. Vou desenhar agora outro quadradinho de lado 1. Pronto, outro quadradinho de lado 1. Agora eu devo desenhar um quadradinho de lado 2, né? Um quadradinho de lado 2. Então, esse aqui tem lado 1, então esse aqui é lado 2. Vou representar, melhor dizendo, esse aqui mede 2, né? E vou desenhar aqui, ó, o quadradinho de lado 2. Ó, e aí a gente faz isso aqui também. Agora eu devo desenhar um quadradinho de lado 3. Bom, essa medida aqui é 3, né? Então tá, desenhando aqui um quadradinho de lado 3. Aqui. E aqui. Pronto. E aí continua com a brincadeira. Não ficou muito bem esse desenho aqui, não. Mas vale a ideia. Isso, pronto. Agora eu devo desenhar um quadradinho de lado 5. Observa, esse aqui tem lado 1, lado 3, então tudo isso aqui mede 5. Vou desenhar um quadrado de lado 5. 2, 4, 5. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Aí vamos lá. Pronto. Já viram esse desenho em algum livro de matemática? Não é isso? Aí. Sequência de Fibonacci. Não é verdade? Parece um caramujo, né? Bom, esse aqui é uma curiosidade a respeito da sequência de Fibonacci. A outra é a seguinte. Já ouviram falar do número de ouro, o número φ, o número de ouro? Que é aproximadamente 1,618. Ah, professor, como é que é essa história aí? Vamos dizer que você vai relacionar a sequência de Fibonacci com esse número aí. Vou, pessoal, existe uma relação entre a sequência de Fibonacci e esse número. A relação é a seguinte, olha só. Essa sequência aqui, olha só, ela é tal que, se você considerar a sequência formada pelos quocientes de cada termo e o anterior, essa sequência tende ao número de ouro. Nossa, o que é isso? Olha só. Vamos formar uma nova sequência aqui, tal que cada termo é o quociente de um termo da sequência de Fibonacci e o anterior. Olha, se você divide 1 por 1, dá 1. Agora, 2 por 1, dá 2. 3 por 2 dá 1,5, né? 3 por 2. Agora, 5 por 3, 5 dividido por 3 dá 1,66. 1,66. Agora, 8 dividido por 5, 1,6. E assim por diante, pessoal. Se você considera todas as divisões aqui, ou seja, a sequência formada pela divisão de cada termo da sequência de Fibonacci e o anterior, você obtém uma nova sequência, tal que os termos dessa sequência tendem, se aproximam do número de ouro, olha, 1,618. Aí a gente diz que essa nova sequência, ela converge para o número de ouro 1,618. Então, mais uma curiosidade a respeito da sequência de Fibonacci. Tudo bem?